Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Augusto Melo define valor para o Corinthians vender jogador. Veja os bastidores. Atacante vem se valorizando muito no Corinthians neste Brasileirão. O atleta tem contrato até agosto de 2027. Confira. O Corinthians vence a primeira no Brasileirão. O Corinthians venceu sua primeira partida no Brasileirão com direito à atuação de gala. Isso porque no último domingo, com show de Wesley, o Timão bateu o Fluminense por 3-0, na Neoquímica Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Além de Wesley, que marcou 2 gols, Kaká fechou a conta para os paulistas. Com o resultado, a equipe do técnico português Antônio Oliveira chega aos 4 pontos e ocupa a 13ª colocação. América do Rio Grande do Norte e Corinthians se enfrentarão nesta quarta-feira, 01, às 20 horas, de Brasília, na Arena das Dunas, em um confronto válido pela 3ª rodada da Copa do Brasil. O Timão entra em campo motivado pela goleada em casa no Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Em contrapartida, o América de Natal tem a maior série invicta do país e quer aproveitar o bom momento em casa. São 16 jogos consecutivos sem sofrer uma derrota. A tendência é o Corinthians poupe alguns de seus principais jogadores devido ao compromisso do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no sábado, 4. Porém, Antônio Oliveira não definiu se promoverá apenas 3 mudanças, visando descansar o elenco para a sequência de jogos. Wesley sempre foi uma criação do terrão que os dirigentes do Corinthians entenderam que poderia trazer tanto retorno técnico na defesa do alvinegro quanto retorno financeiro. E é possível que em breve o atleta entregue as duas coisas à diretoria. Desde o início deste Brasileirão, Wesley vem jogando bem. O ápice veio no último domingo, contra o Fluminense. Por conta disso, os times da Europa já estão de olho no profissional. O West Ham está interessado em Wesley. Recentemente, o West Ham, da Inglaterra, enviou uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 82,19 milhões de reais na cotação atual, para contar com o atleta na próxima temporada europeia. Na ocasião, Augusto Melo não vendeu o profissional. Agora, os ingleses, segundo a ESPN, querem subir a oferta para 18 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais na cotação atual. Além do West Ham, times da Espanha também estão de olho no jogador que no momento é o pupilo de Antônio Oliveira. Já sabendo do forte assédio que o atacante sofrerá na próxima janela, Augusto Melo já colocou um valor para vender o jovem artilheiro. Augusto Melo define valor para vender Wesley. Segundo a apuração do portal Gazeta Esportiva, Wesley, que tem contrato com o Timão até dezembro de 2027, só deixará o Parque São Jorge por uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. Esse é o montante que a diretoria corintiana entende como uma oferta que não teria como segurar o jovem artilheiro no clube. Com Wesley, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, 4, diante do Fortaleza, novamente na Neoquímica Arena. Com o time mais compacto, o alvinegro tentará a segunda vitória consecutiva na competição. E aí, fiel torcedor, você acha que 25 milhões de euros é um valor por Wesley para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, jogador no Santos? Carille nega especulação e mantém apenas um alvo do Corinthians em pauta. Volante está retornando aos gramados após longo período inativo e foi especulado na Vila Belmiro nesta quinta. Confira. Em busca de evolução. O Corinthians venceu o América de Natal pela Copa do Brasil na última quarta-feira, por 2-1, na Arena das Dunas, em confronto de ida pela competição, abrindo uma vantagem para a próxima disputa. Com o objetivo de avançar para as oitavas da competição, e precisando dar uma resposta em campo, a diretoria vem buscando a evolução da equipe. A equipe paulista não vem vivendo seu melhor momento na temporada. Isso porque foi eliminado na primeira fase do Paulista, vem oscilando no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, além de viver problemas internos que acabaram resultando na saída do diretor Rubão. Trabalho firme nos bastidores. O objetivo da diretoria é conseguir a evolução da equipe na temporada, apesar dos problemas internos do Timão.
É um trabalho fantástico que muitos não entendem, não percebem. Temos uma diretoria engajada, mas não dá para resolver em 4 meses problemas de décadas. Na última quinta-feira, o presidente Augusto Melo defendeu o trabalho da diretoria no evento de lançamento do uniforme. Há 4 meses à frente da equipe, o presidente destacou que muitos não percebem o trabalho que está sendo feito nos bastidores. Nesta quinta-feira, surgiu o boato de que Carille teria recomendado a contratação do meia Paulinho, que retornou recentemente de um longo período de inatividade. O veterano de 35 anos chegou a aceitar reduzir o salário, mais de R$1 milhão por mês, para negociar uma reforma no Parque São Jorge. O Bolave Brasil consultou fonte do Peixe, que rejeitou qualquer conversa sobre trazer Paulinho. Do atual elenco do Corinthians, Carille aprovou a chegada do atacante Gustavo Mosquito, reserva do atual elenco de Antônio Oliveira. Para o Corinthians, outra pessoa está interessada. Nossa reportagem foi além e descobriu que o Santos aceitará empréstimo até o final da Série B, desde que o Corinthians também pague 50% do salário. Mosquito recebe atualmente cerca de R$250 mil por mês do rival. No atual elenco para a disputa da Série B, o técnico do Peixe conseguiu trazer o experiente Gil do rival. Ao não renovar com o Corinthians, o zagueiro ficou pouco tempo disponível no mercado e aceitou o projeto de reconstrução no Alvinegro Praiano em 2024. Após 4 meses de jogos, a boa forma do zagueiro de 36 anos impressiona. O camisa 2 foi um dos únicos do elenco a disputar todos os 18 jogos do Peixão na temporada e foi eleito um dos melhores defensores do Campeonato Paulista, em que o Santos acabou com o vice. Neste momento, o presidente Marcelo Teixeira nega qualquer chance de negociar a vinda de Paulinho, que soma 7 partidas em 2024. Ele jogou os 90 minutos contra o América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Para a posição, o elenco conta com Diego Pituca, João Schmidt, Tomás Rincon e Nonato. Com a camisa alvinegra, ele foi campeão da Libertadores e do Mundial, em 2012, do Campeonato Brasileiro, em 2011, e do Paulista, em 2013. E aí, fiel torcedor, você acha que o Paulinho deveria ficar no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, jogador dá assistência, mas não convence torcida do Corinthians contra o América do Rio Grande do Norte. Corinthians entrou em campo pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil com o lateral sendo titular. Confira. Como foi a partida? O Corinthians encerrou uma impressionante sequência de 16 partidas invictas do América do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira. Primeiro, com uma virada emocionante, o Timão superou a equipe potiguar por 2-1 na Arena das Dunas e saiu na frente no confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto começou com muita emoção, especialmente pelo apoio maciço da torcida que encheu a Arena das Dunas. O Mecão iniciou melhor, criando oportunidades e pressionando o adversário. Aos 12 minutos, a rede balançou em um chute de Marcos Italo, que contou com um desvio em Norberto, tirando qualquer chance de defesa para Carlos Miguel. Em desvantagem, o Timão passou a dominar mais a posse de bola e assumiu o controle do jogo. Embora rondasse a área adversária, encontrava dificuldades para infiltrar na defesa do América do Rio Grande do Norte. Wesley se destacou como uma das principais armas ofensivas, criando jogadas perigosas. Foi aos 29 minutos que o Timão encontrou o empate, com Breno Bidon finalizando uma jogada de Wesley. O alvinegro paulista volta para campo no próximo sábado, 4, desta vez, atuando em São Paulo, em casa, na Neoquímica Arena. A equipe de Antônio Oliveira tem pela frente o Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda. Antônio Oliveira promoveu uma série de mudanças na equipe titular, entre elas, a entrada de Matheus Bidu. Matheus Bidu voltou ao 11 titular após 6 meses. No programa do início desta temporada, a equipa trabalhou tranquilamente e recuperou a posição de Antônio Oliveira. Este foi seu 4º jogo em 2024. Apesar disso, o desempenho do jogador não foi aprovado pela fiel torcida e também foi questionado pela imprensa, que esperava que o jogador pudesse competir ao lado de Hugo. Apesar das críticas, Bidu teve papel fundamental na vitória por 1-2 na Arena das Dunas. Quando a partida ficou empatada com um único gol no segundo tempo, o jogador deu assistência para o gol de Kaká. Veja algumas críticas: o Bidu não tem a menor condição de atuar como lateral esquerdo. Ele não consegue marcar, é uma parada nítida, comentou o jornalista Vitor Pozella, em sua conta oficial no X, antigo Twitter, sobre a atuação. Abre aspas. Doa a quem doer,
mas o Hugo é muito titular, bicho. Até pedi pra testar o Bidu, mas não tem como. Defensivamente é péssimo. Deixa o Hugo fazendo o feijão com arroz mesmo e é isso, disse um torcedor. O alvinegro paulista volta para campo no próximo sábado, 4, desta vez, atuando em São Paulo, em casa, na Neoquímica Arena. A equipe de Antônio Oliveira tem pela frente o Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda. Foram 112 dias de espera para Matheus Bidu, que na última quarta-feira finalmente voltou a ser utilizado pelo Corinthians. Fora dos planos no início da temporada, o lateral esquerdo reconquistou espaço com o técnico Antônio Oliveira e tem permanência garantida no clube pelo menos até julho. E aí, fiel torcedor, você acha que o Matheus Bidu mereceria ser titular no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians. Analista de mercado pode ser demitido por Augusto Melo no Corinthians. Presidente vem recebendo reclamações e aparentemente muitos não estão satisfeitos com o trabalho que está sendo feito no timão. Confira. Após vencer o Fluminense por um placar amplo, o Corinthians volta a campo em partida válida pela Copa do Brasil 2024. O adversário da vez para o alvinegro será o América de Natal. Apesar das diferenças na montagem do elenco, a partida tende a ser complicada. O alvinegro do Parque de São Jorge entra em campo na próxima quarta-feira, às 20 horas, onde a equipe paulista buscará quebrar a maior sequência do Brasil. O clube se consagrou novamente como campeão potiguar, conquistando o bicampeonato de forma consecutiva. Além disso, o elenco comandado por Marquinhos Santos vive uma sequência positiva que liga os alertas para os corintianos. Ao todo, a equipe do Rio Grande do Norte sustenta uma sequência de 16 jogos consecutivos sem sofrer derrotas. São mais de 2 meses onde a equipe conta somente com empates e vitórias pela Copa do Brasil, Série D e Campeonato Potiguar. Com isso, após as derrotas do rubro-negro carioca, os potiguares ostentam a maior série invicta entre times das séries A, B, C e D. Após o empate diante do Maracanã do Ceará, essa sequência foi ampliada. Ao todo são 16 jogos, 9 vitórias e 7 empates. Mais uma saída pela frente, o atual momento do Corinthians melhorou após a vitória sobre o Fluminense, mas continua muito complicado nos bastidores, com Augusto Melo ainda bastante criticado por algumas situações recentes. Após alguns conflitos internos, o presidente havia deixado nas entrelinhas que demitiria Rubão, mas até o momento não houve confirmação disso, com o líder ainda vinculado. Porém, há outra situação considerada indefinida no timão. Contratado para ser o responsável pela reformulação do elenco, o analista de mercado Thiago Gasparino está afastado do Parque São Jorge. Como tudo tem sido feito ultimamente pelo executivo Fabinho Soldado e também pelo presidente, Gasparino não está realizando seu trabalho conforme planejado, conforme noticiou o portal UOL Sport. A função está sendo executada por terceiros. Neste momento, por exemplo, com os paulistanos de olho na próxima janela, o profissional deveria estar participando do planejamento, mas o assunto é controlado pela dupla citada acima. Dessa forma, completamente desligado do departamento de futebol, inclusive da comissão técnica, o analista fica prejudicado em entender as necessidades do momento, sem acrescentar nada. Para piorar, muitas críticas são feitas ao trabalho do analista, tanto que sua demissão, na opinião de muitos, é questão de tempo, mesmo que seja necessário pagar multa com valores mantidos em sigilo. Quando foi contratado, o papel de Gasparino era ajudar o timão a contratar jogadores com base em estatísticas, ou seja, os dados dos olheiros ajudariam a cometer menos erros na contratação, algo que aparentemente não deu muito certo. Muitos não aprovam essa possível demissão. A crítica feita nos bastidores é que o profissional ajudou a montar um time caro e que não está à altura do necessário, algo visto pela eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista e nos 3 primeiros jogos do Brasileirão. E aí, fiel torcedor, você acha que Thiago Gasparino fará falta no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, craque chegando ao timão? Corinthians envia proposta por jogador e decide assinar, meia do Sevilha e aguarda resposta. Jogador atua na Europa desde 2011 e ainda tem mercado no velho continente. Confira. O Corinthians vence a primeira no Brasileirão. O Corinthians venceu sua primeira partida no Brasileirão com direito à atuação de gala. Isso porque no último domingo, com show de Wesley, o timão bateu o Fluminense por 3-0, na Neoquímica Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão. Além de Wesley, que marcou 2 gols, Kaká fechou a conta para os paulistas. Com o resultado,
A equipe do técnico português Antônio Oliveira chega aos 4 pontos e ocupa a 13ª colocação. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, pela Copa do Brasil, enfrentando o América do Rio Grande do Norte, fora de casa. Apesar do mau momento, o Timão entra como favorito para vencer e se classificar para a próxima fase do campeonato. Janela de transferência. O Corinthians, apesar de ter visto a janela fechar, continua ativo no mercado. A gestão de Augusto Melo já trouxe 11 reforços na temporada, e agora está em busca de mais diretamente da Europa. Assim como o Palmeiras contratou recentemente o craque Felipe Anderson, da Lazio, o Timão está atrás do meio-campista argentino Eric Lamela, vencedor do Prêmio Puskás em 2021. Desde 2011, o meio-campista atua no velho continente. O jogador foi transferido do River Plate para a Itália, Roma. Depois disso, teve uma longa passagem pelo Tottenham, chegando em 2013, permanecendo até as temporadas de 2021 e 2022, quando se transferiu para seu atual clube, o Sevilha. Lamela não vive seu melhor momento pela equipe. Na temporada passada, o meio-campista sofreu bastante com lesões, e desde então não teve acompanhamento, o que incomoda bastante o jogador. Contra-tecos passadas. Apesar da oferta, o Corinthians sabe que o desejo do atleta é permanecer na Europa, onde ainda existe um grande mercado. Se viesse para o Timão, seria uma das maiores contratações dos últimos anos. Na temporada 2021, o Timão fez uma grande contratação da Europa, ao repatriar o meia William, revelado pelas categorias de base do Corinthians. Apesar de ser uma ótima contratação, o jogador não se deu muito bem com a torcida. Além desta contratação, o alvinegro também repatriou o meia Paulinho, multicampeão pelo Timão, porém, nesse período, sofreu muito com lesões e quase não jogou pelo time. Lamela tem 32 anos, é jovem e seria a grande estrela do time. O Corinthians pretende contratar o jogador por meio de um pré-contrato, sem custo de transferência, cabendo apenas pagar inicialmente as questões salariais do jogador. Momento do Timão. Muitas polêmicas surgiram sobre os bastidores do time envolvendo dívidas com jogadores, salários atrasados e falta de pagamento do estádio. Na gestão atual, Augusto Melo vem trabalhando para quitar essas dívidas o quanto antes. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação Eric Lamela para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 273 milhões de reais. Augusto Melo pode fechar negócio no mercado de bola com o Corinthians. O presidente sabe quais serão os requisitos para que as conversas ocorram em breve nos bastidores do Timão. Confira. Recuperação com destaques individuais. O Corinthians vem de 2 vitórias consecutivas após um período bastante complicado, em que ficou 4 jogos sem marcar gols e passou a receber fortes críticas da torcida, muitas delas recaídas sobre Cássio. Esse respiro é importante para manter a chance de título nesta temporada, principalmente porque deu um passo gigante diante do América do Rio Grande do Norte, aproveitando fora de casa na busca pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado conquistado fora de casa, o Timão precisa apenas de um empate no jogo de volta para avançar às oitavas de final da competição. Caso consiga a classificação, o clube ainda vai faturar 3,465 milhões de reais. Grande destaque da noite, o novo goleiro titular Carlos Miguel agradeceu a Cássio. Agradeço muito a ele. Para estar jogando aqui hoje, ele me ajudou bastante. Vou aprender muito com ele. Só agradeço o apoio. Na vida nunca vem nada fácil. Quem trabalha, sempre alcança, disse. No Brasileirão, agora com 4 pontos conquistados nos 12 jogos disputados, ainda ocupa uma posição preocupante na tabela, mas um triunfo sobre o Fortaleza, no próximo fim de semana, pode ajudar a dar-lhe um salto. Estes melhores resultados coincidem com o facto de Antônio Oliveira ter mudado de equipa, acrescentando peças que estão a atingir o que era esperado. O principal deles, além de Carlos Miguel, é Breno Bidon. Os gigantes já estão de olho na joia. O jovem já disputou 6 partidas pelo time profissional corintiano, o que foi suficiente para agradar bastante fiel, se firmar entre os 11 titulares e ainda marcar seu primeiro gol, marcado na Arena das Dunas. Além disso, o meio-campista, de apenas 19 anos, já chama a atenção do mercado
mercado internacional. Recentemente, segundo o jornal espanhol AS, clubes como o Bayern de Munique, da Alemanha, e vários times ingleses estão de olho nele. Porém, percebendo que não há pressa por parte do jovem para deixar o Brasil, já que almeja consolidar sua posição antes de considerar novas oportunidades, esfriaram as conversas inicialmente. No entanto, esse protagonismo que vem sendo visto nas últimas partidas, com atuações acima da média, fazem com que as possibilidades de uma proposta alta chegar na próxima janela de transferência seja gigantesca. Valor da multa é exigido. Vale lembrar que o jovem se tornou alvo de interesse dos europeus após sua performance na última Copinha de 2024, na qual foi eleito o melhor jogador em uma campanha que culminou com o título do Timão. Se precavendo desse interesse europeu, o alvinegro acertou um novo vínculo até o fim de 2028 com Bidon, estabelecendo uma multa rescisória de 50 milhões de euros, equivalente a 273 milhões de reais na cotação atual, para o mercado externo. Pouco tempo depois de assumir o cargo de presidente, Augusto Melo deixou bem claro que iria agir completamente diferente das antigas gestões, ou seja, iria dificultar ao máximo a saída dos crias da base. E aí, fiel torcedor, você acha que 50 milhões de euros é uma boa quantia por Breno Bidon para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O jogador ficará livre no mercado. O presidente do Corinthians tem pedidos da torcida para contratar, com passagens por Olympique de Marseille, Arsenal, Manchester United e Barcelona, têm sido pedidos pelo Corinthians. Confira. O único mata-mata entre os dois teve jogo na Fazendinha e gols de craque Neto. Nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, a Arena das Dunas receberá em Natal, Rio Grande do Norte, um importante confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil entre potiguares e paulistas. O América de Natal recebe o Corinthians em busca de uma grande surpresa. Nas fases anteriores, o Mecão eliminou o Costa Rica do Mato Grosso do Sul e o São Luís do Rio Grande do Sul, e após estrear na Série D no fim de semana, quer surpreender os paulistas. O Corinthians estreia na competição em busca de virar a chave e de marcar uma sequência de vitórias sob o comando de Antônio Oliveira, importante após o grande triunfo sobre o Fluminense no fim de semana. O confronto não acontece desde 2008, quando ambos se enfrentaram pela última vez na Série B do Brasileirão, mas com a ausência americana das principais divisões, ele se tornou raro, e será só o segundo mata-mata pela Copa do Brasil. Atacante chileno livre no mercado. Alexis Sanches estará livre no mercado após o término de seu contrato com a Inter de Milão, em meados deste ano. O atleta de 35 anos, com passagens por Olympique de Marseille, Arsenal, Manchester United e Barcelona, tem sido requisitado no Corinthians. Nesta segunda-feira, surgiu a informação de que o Timão estava interessado na contratação de Eric Lamela. Segundo informações de Samir Carvalho, esta situação não é válida e o argentino não chegará. O Corinthians não tem mais interesse na contratação do meia-atacante Eric Lamela. O Timão fez um estudo sobre o histórico de lesões do argentino e decidiu que não valia a pena correr o risco. Apesar do acompanhamento feito há algum tempo, o alvinegro paulista nem sequer fez proposta. Com isso, os torcedores passaram a pedir a Augusto Melo que se concentrasse na chegada de Alexis Sanches. Fiel pede Alexis Sánchez. Aqui está a contratação de peso. Augusto Melo escreveu o perfil Time do Povo em sua conta oficial no X, com quase 300 mil seguidores, com um vídeo de melhores momentos do atacante chileno. O post já foi o suficiente para o nome ganhar a atenção dos corintianos e se tornar um dos assuntos mais comentados da rede social. Alguns torcedores até brincaram com a possível formação tática. Fico imaginando agora Wesley, Alexis Sanches e PH, Pedro Henrique, Mosquito ou Romero, escreveu um outro membro do bando de loucos. Trabalhe e traga na janela de meio do ano. Seria a maior contratação da janela no futebol brasileiro, disse mais um. Até esse momento não existe nenhuma negociação vigente entre as partes, somente os pedidos da Fiel. Alexis Sanches não será contratado pelo Flamengo, após rumores também falados no fim de semana. Seu staff sugeriu que seus vencimentos deveriam ser na casa dos 2,2 milhões de reais mensais. E aí, fiel torcedor, você acha que Alexis Sanches é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final.
Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. Abra sua conta agora mesmo na Rico através da minha indicação e invista em CDB 400% do CDI bruto. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, pessoal.